O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Antes de nós fazermos propriamente dita a nossa reflexão, nós vamos conhecer, nós somos a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. E o que é isso, essa Ordem dos Frades Menores Capuchinhos? E nós convidamos o Frei Ítalo Rocha para que possa nos explicar brevemente o que é essa tal Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Paz e bem. São Francisco, no início de sua regra, nos diz que a regra e vida dos frades menores era viver o Santo Evangelho em pobreza, sem nada de próprio, em obediência e em castidade. Nós, frades menores capuchinhos, somos aqueles que vivenciam essa regra e esse desejo de São Francisco nos dias atuais. Ao longo da história do franciscanismo, a nossa espiritualidade foi se adequando aos tempos. Em 1528, viu-se que precisava se retornar cada vez mais às origens, ao desejo que o próprio São Francisco teve, a sua inspiração de viver o Santo Evangelho. Por isso, dentro da ordem franciscana, um grupo de frades decide viver de maneira mais radical aquilo que o Santo de Assis desejou para os seus confrades, para a sua ordem. Essa reforma se deu e se chamou Reforma Capuchinha e foi aprovada oficialmente em 1528 pelo Papa Clemente VII. Atualmente nós trabalhamos os nossos conventos em paróquias, em colégios e em instituições, e a nossa principal missão é viver aquilo que São Francisco desejou viver em sua vida. A nossa espiritualidade consiste em viver aqueles elementos dos quais São Francisco sempre desejou que seus frades vivessem. Olhar para a cruz de Jesus, para a Eucaristia e para a sua encarnação. Vivenciar esses mistérios em suas vidas. Assim como nós olhamos aqui nesta igreja para a imagem de São Francisco, nós podemos contemplar seu corpo chagado e em suas mãos a cruz, sinal da redenção do Senhor. E assim também nós, frades capuchinhos, desejamos a cada dia nos configurar a Cristo, ao Cristo humilde, ao Cristo pobre, ao Cristo sofredor, que veio ao mundo para servir aos seus irmãos. E a exemplo de São Francisco, nos dias atuais, nós queremos também viver essa mesma forma de vida, levar a todos que nós encontramos em nossas paróquias, em nossas comunidades, em nossas missões, o Evangelho de nosso Senhor. Nós pedimos a Deus e pedimos também a oração de cada um de vocês, para que o Senhor nos ajude a cada vez mais vivermos a exemplo do Santo de Assis.
Esta é a nossa ordem, a ordem dos frades menores capuchinhos. Paz e bem. Paz e bem. A Nenê parece que ligou o botão, só que ligou agora. Meu caro Padre Adélio, queríssimo Padre José Elton, caríssimos confrades, meus irmãos e minhas irmãs, já estamos tão assim plenos de paz e bem, que nunca é demais repetir: paz e bem. Paz e bem. Que esta não seja uma saudação simplesmente, como já bem sabemos, mas é um slogan de vida, é um estilo de vida que nós queremos implementar em nossa vida. Eu escolhi então, nesse finalzinho de novena, já que nós estamos tratando da questão da paz, tão pertinente, tão importante nos dias de hoje, eu pensei em lembrar a vocês os três elementos que estão assim, que concorrem, que estão presentes para que de fato nós possamos celebrar uma novena. Precisamos estar sim, não estamos celebrando uma novena apenas porque está no calendário, ela tem uma motivação, tem um jeito de ser, e é bom que nós lembremos isso. Depois é bom que nós também recordemos qual é mesmo esta construção de paz, essa promoção de paz, tanto que nós queremos fazer, que está dando o tom da nossa Santa Novena. E depois, a gente precisa ver que existe um grau de cumplicidade em tudo isso. Quando nós escutamos essas coisas todas, elas falam a nós. Não são coisas apenas que nós as escutamos e até poderíamos, quem sabe, repetir aqui e acolá. Mas qual é a incidência dessa temática, desta fala, desse dia de hoje, daquilo que tem sido feito até então nesta novena da qual nós participamos? Mas vamos lá. Se eu perguntasse a vocês aqui, rapidamente, quais são as motivações que vocês têm para celebrar uma novena? Qual é a motivação que uma paróquia tem para celebrar uma trezena, um tríduo, ou fazer uma preparação para que nós pudéssemos celebrar a sua festa? É bom que nós atendemos que esta novena, ela está fundamentada naquele momento entre Pentecoste e Ascensão, naquele ritmo de espera. Estamos naquele momento de espera, preparando-nos, deixando-nos gestar o coração, fazendo de fato aquele momento de, não um momento simplesmente inerte, mas um momento em que nós nos deixamos frutificar por algo de bom que está por vir. Não criamos expectativas psicológicas meramente, mas estamos por participar de algo que vai mudar o curso da história. Então aquele momento Pentecostes e Ascensão, poderíamos entender como uma grande qualificação desse momento que nós estamos vivendo. Ora, se nós nos reportamos àquele momento bíblico, nós o atualizamos no nosso cotidiano. Não estamos apenas fazendo memória longínqua daquilo que acontecera com Maria, os apóstolos e aquela comunidade nascente. Mas nós somos esta comunidade nascente. Logo, estamos nessa expectativa teológica de entre Pentecostes e Ascensão, entre Pentecostes e manifestação do Senhor. E esta manifestação do Senhor e Ascensão Pentecostes é exatamente esse período que estamos aqui vivendo e fazendo frutificar como sendo o dia da festa, o grande Pentecostes, a grande explosão, a grande manifestação de Deus nesta novena da qual nós participamos. Este seria o grande referencial que está em nós, a grande motivação que nos faz estar aqui 9, 10 noites, sem contar as noites que antecedem a preparação da própria novena. Estamos sendo gestados por esta palavra e deixando que a palavra dê a força necessária, mesmo quando somos tomados pelo cansaço, somos aquebrantados por tantas coisas, a palavra nos soergue, nos levanta, porque exatamente o que estamos fazendo não nos pertence, não é nosso, pertence ao nosso Deus. A força vem dele e dele vem toda a energia necessária para levarmos adiante o projeto. Isto já seria suficiente para que quando terminasse essa, já começássemos a outra, imediatamente, porque nós estamos em contínua. E é assim que acontece em muitas paróquias mesmo. Note que no final de uma novena já se anuncia a próxima, a comissão, as pessoas, este ritmo muito grande. Não podemos deixar de dar descanso às graças e às bênçãos que vêm sobre nós. Mas mesmo tendo essa motivação, nós temos ainda 3 outras
que acompanham a nossa novena. Nós temos, por exemplo, as motivações paroquiais. Certamente, nós estamos aqui, quando fazemos uma novena, nós temos motivos aqui e acolá. Precisamos comprar isso, comprar aquilo, aquilo outro, precisa trocar essa coisa. Enfim, as necessidades da própria igreja, isso é mais do que legítimo. Temos essas motivações paroquiais. Mas temos ainda outras motivações, que são as motivações sociais. Nós não pensamos apenas em nós mesmos. Nós não estamos apenas pensando nas necessidades da paróquia. Nós abrimos o coração, abrimos a porta da nossa igreja para pensarmos também nos outros, nos mais necessitados, nos mais pobres, nos mais carentes. A nossa novena tem que ter esta dimensão de pensar nos outros. Senão nós nos ensimesmamos, não abrimos a porta e o coração e as pessoas não conhecem, não vêm participar conosco desta grande alegria. Mas a grande motivação que nós temos de participar é a motivação teológica, que é a primeira. Então, a grande pergunta que nos fazemos em cada novena é exatamente esta: como a novena melhora a minha relação com Deus? Você pode vender um boi, pode vender 1 milhão, todo mundo pode ajudar, pode ter muito dinheiro na nossa novena para comprarmos os bens e ajudarmos os outros. Mas tudo isso é absolutamente nada se a novena não me ajudar na minha relação com Deus. Esta é que ilumina as duas outras e nos dá a força necessária para fazer com que vivamos Pentecostes, Ascensão e esta explosão de Deus no nosso coração. Então, para que pudéssemos compreender como melhor podemos viver essa relação com Deus, foi-nos sugerida uma grande temática, uma temática altamente pertinente no nosso mundo. Vamos pensar a paz, vamos fazer com que esta paz aconteça na nossa sociedade, vamos fazer com que a paz aconteça nesse nosso ambiente. E é nesta perspectiva de pensar a paz que nós estamos pensando a nossa relação com Deus. E muito feliz e oportuna, resgatando a palavra do Evangelho, nós não queremos apenas pensá-la intelectualmente, trazer referenciais longínquos de nós, pensar onde estar aqui e acolá, mas nós queremos promovê-la. Promover a paz é uma palavra de grande envolvência. Cada uma que aqui está, quando diz promover a paz, quer dizer trabalhar a favor, porque ela não virá simplesmente ter um percentual desta paz que precisa ser promovida, que é nossa, e não existe a delegação para Deus, é nossa, pessoal e intransferível. E se nós não fizermos esta construção, esta visão da paz, ela será altamente comprometida, porque aquilo que nos faltava realizar, nós não fomos capazes de fazer. Deste modo, a temática colocada é nessa linha de promover, fazer andar, fazer acontecer, estar atento, dar andamento para que essas coisas estejam presentes em nosso meio. Mas nós estamos nessa perspectiva, mas a nossa grande meditação é à luz do Pai Francisco, à luz de São Francisco de Assis. E certamente todas as noites, ou todos aqueles que passaram por aqui, até nós pessoalmente nos perguntamos o que Francisco fez para ser assim artífice da paz, como os franciscanos e as franciscanas vivem essa dimensão da paz em suas vidas. Será que eles são grandes especialistas em teoria sobre a paz? Não. Francisco vive, e quando pede que nós vivamos a paz, nos sugere inicialmente que saiamos às ruas e façamos uma manifestação tão importante, com a sua dimensão social e com a sua dimensão sociológica. Mas não terá muito sentido a nossa manifestação em meio às ruas se nós não estivermos imbuídos de uma paz interior. A paz que Francisco tanto dizia não era simplesmente uma paz exterior, mas é uma paz que vem de dentro e está dentro de nós. E se nós está dentro de nós, é como se fosse um motor.
que vai nos conduzindo, que vai nos colocando numa dimensão que somos capazes de manifestá-la, seja nas ruas, seja no indivíduo, seja no particular, seja no próprio trato com as pessoas e com aqueles e aquelas que estejam ao nosso redor. A paz interior, a paz que está em mim, é que me faz mediatizá-la, ou para dizer com a própria palavra atribuída a Francisco de Assis, que nos faz instrumento desta paz dentro das realidades, onde quer que nós nos encontremos. Deste modo, a primeira paz que nós queremos viver é a paz interior, a paz que anuncia com a boca, deveis tê-la no coração, disse o Pai Francisco. Se nós estamos aqui pronunciando esta paz, é porque ela terá a verdadeira credibilidade, ela terá a verdadeira dimensão das pessoas. As pessoas vão de fato aderir, não pela minha retórica, não pela minha capacidade de persuasão, mas porque elas estão sentindo, elas estão vendo, porque a paz que anuncio não é uma paz tirada pelos livros, mas é uma paz que está dentro de mim, e por isso eu tenho que distribuí-la e colocá-la em nosso meio. Francisco igualmente chama a atenção que esta paz que está dentro de nós, que germina, que está borbulhando em nosso meio, ela gera vida. É uma paz que gera vida, mas gera sobretudo a caridade. A paz que gera a caridade. E esta caridade a que nos referimos não é tanto no sentido de nós darmos R$1 ou uma coisinha aqui e acolá, mas uma dimensão de cumplicidade com o outro, uma dimensão de preocupação com o outro, uma dimensão de preocupação com a natureza, uma dimensão de preocupação com o bem-estar das pessoas, um cuidador da criação, uma caridade, um respeito, um amor para com as coisas que nós realizamos. E se nós tivéssemos que dizer mais perto de nós, uma caridade na nossa profissionalidade, um trato específico com os dons que o Senhor me deu, com a habilidade que eu tenho, e transformo esses ambientes, esses dons e essas habilidades, caritativamente, em serviço amoroso àqueles e aquelas que estão ao meu redor. É um desafio que Francisco colocou no seu tempo, é um desafio tanto atual que Francisco também nos coloca hoje, e de modo particular, numa paróquia verdadeiramente franciscana. Enfim, Francisco então fala e chama a atenção, nós somos capazes de compreender que esta paz que está dentro de nós, que gera a caridade, ela gera também um comportamento, como nós falamos na modernidade. Ela gera uma não violência ativa. Não violência ativa. Mas o que se trata uma não violência ativa? Não basta simplesmente não fazer a guerra. É preciso que nós tenhamos gestos de não violência ativa. Gestos que possam revelar carinho, afeto e cada vez mais benignidade entre as pessoas. Há um estudo de um colega nosso, eu comecei a falar isso com ele, que se interessou em fazer esse estudo, está fazendo esse estudo, de como a sociedade atual está produzindo sorrateiramente gestos que simplesmente indicam violência. E, em companhia com também um psicólogo lá da nossa universidade, chama a atenção que esses gestos que estão transmitindo violência, eles fatalmente estão criando gerações violentas. E uma coisa simples que eles estão chamando a atenção é como nós nos saudamos hoje. Como é que nós fazemos com as pessoas, como é que os jovens fazem a sua famosa saudação, importando até gestos americanizados. Nós nos saudamos na pá, bate a mão assim no outro, né? Vem aqui maluco, venha doido, venha, pá, maluco, que isso maluco, vem aí, né? Pá, venha doido, olha para isso, nós chamamos de doido, ainda está risado, olha mesmo, vem aí, pá, e nós nos orgulhamos e fazemos isso igualmente com as nossas criancinhas, né? Venha o paizão, nesta manhã, venha, como se fosse o tom da masculinidade, né? Da virilidade, você é homem mesmo, bata aqui. Pois é, esses gestos assim, aparentemente gestos que não têm muita incidência, ingênuos, podem ser gestos geradores de violência. Estamos criando uma geração, porque no lugar de fazer a saudação
amorosa, afetiva, do abraço, do beijo, da atenção, do cafuné. É a geração do tapa, é a geração do estalo, é a geração... É possível, não sou aqui determinista, não fiz o estudo, não tenho condições de dizer absolutamente nada, se não provocar, se não chamar a nossa atenção. Quando o estudo estiver realizado, pronto, quem sabe poderei vir outra vez aqui e dizer a vocês qual é o resultado desse mesmo estudo. Contudo, nós cristãos, que somos cristãos da paz e do bem, e cristãos da cortesia, geralmente esse tipo de gesto não coaduna com o nosso jeito de ser, com o nosso estilo. Nós somos do abraço, nós somos da acolhida, de tal maneira que as nossas igrejas têm uma equipe de acolhimento, e as equipes de acolhimento não acolhem, pá, maluca, chegou agora? Certamente esse tipo de coisa não está assim em consonância com a vida que nós queremos ter. Mas, por fim, nós então, em meio a tudo isso, nós precisamos nos perguntar: e agora Francisco? E agora José? E agora Elton? E agora André? E agora Maria? E agora Ícaro? E agora aqui Romário? E agora Giovanni com J? E agora? E agora? E agora? O que é que isso tem a ver conosco? O que é que eu tenho a ver com isso? Nós então precisamos cada vez mais, como homens e mulheres que caminham com Francisco, que adoram a Trindade com Francisco, precisamos então apresentar à sociedade uma nova cultura, como nos lembra o Papa Francisco. Não a cultura do descartável, não a cultura onde as pessoas são coisificadas, mas cada vez mais o encontro da cultura da paz, a cultura do encontro, mas o encontro que tem qualidade. Esta qualidade é a paz que vem de Deus, porque para nós a paz não é um gesto qualquer, a paz não é uma saudação qualquer. Para nós a paz tem nome, a paz para nós que vem de dentro, que é a cada vez mais aquilo que nos impulsiona, é Jesus, o príncipe da paz, como bem sabemos. Mas precisamos não apenas saber, precisamos fazer acontecer na história que Jesus é de fato o príncipe da paz. Que não possamos dar espaço para outra coisa senão o amor de Deus na vida de Francisco, como estamos estudando, o amor de Deus na vida da história da igreja, o amor de Deus na vida de cada um e de cada uma de nós, para que, como Francisco, também nós possamos nos tornar arautos da paz, artífice da paz, e desta maneira nós possamos cada vez mais irradiar e fazer acontecer um novo homem e uma nova sociedade. Uma sociedade que todos os dias, manhã, tarde e noite, proclama Jesus Cristo, Deus infinito, para a glória eterna de Deus Pai. Amém. Amém.